Irmãos, é uma bênção estar aqui novamente. Agradecer de novo ao nosso pastor Paulo, ao pastor Eduardo Guimarães, que sempre está na direção desse trabalho. Que Deus possa abençoar a família deles e eles grandemente. Hoje eu queria falar um pouquinho no Salmo 112, alguns versículos, porque o que seria da nossa vida sem a palavra do Senhor para nos orientar, para nos conduzir no nosso dia a dia, para que nós pudéssemos e possamos caminhar na nossa vida com a orientação do Espírito Santo através da palavra do Senhor. O Salmo 112 começa da seguinte forma: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nós se deparamos de muitas promessas. Promessas para a nossa vida financeira, promessa para a nossa vida conjugal, promessa para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no ministério, para os nossos filhos, para a nossa esposa. E às vezes nós pensamos como alcançar essas bênçãos. E aqui no Salmo 112, a palavra de Deus fala o seguinte: bem-aventurado que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Nós, no nosso dia a dia, assim como Josué nos ensina também, nós devemos meditar na lei do Senhor dia após dia, dia e noite, constantemente. Dedicar tempo e prazer em podermos ter contato com a palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo, através do caminhar com Cristo, através de estar na presença dele, através de uma intimidade com ele. Mas a palavra de Deus aqui no Salmo 112 garante o quê? Que a nossa descendência será poderosa na terra. Poderosa somente... Será que é poderosa na vida secular? Sim, pode ser. Mas uma coisa eu garanto: quando nós temos filhos e temos temor do Senhor e obedecemos e andamos nos caminhos do Deus vivo, orientando os nossos filhos na palavra de Deus, educando-os, repreendendo, exortando, ensinando eles a caminhar na presença de Deus. Uma coisa eu posso te garantir, é que eles vão aprender a ter intimidade com o Deus de toda a terra, com o Deus que criou os céus, criou a terra, criou todo o universo. Esse mesmo Deus que tem um poder infinito, que para ele não existe difícil nem impossível, que diz que para os seus, aqueles que o temem, aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que têm o seu Espírito Santo, eles saltam muralhas e desbaratam exércitos. É esse Deus, o Todo-Poderoso, que quer ter intimidade com o teu filho também. Mas para que o teu filho conheça esse Deus, ele precisa que você, com certeza, encaminhe ele no caminho correto, no caminho que deve andar. A palavra de Deus também nos garante que quando ensinamos a criança no caminho que deve andar, orientando, ensinando, mesmo que ela cresça, ela nunca se desviará desse caminho, porque ela conheceu o Deus da glória, o Deus da terra, o Deus todo-poderoso, o único Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que deu o Filho dele, unigênito, para que todo aquele que creia em Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus tão grande. Irmãos, essa escola dominical ali no discipulado eu estava falando sobre a salvação. A lição falava sobre a salvação em Cristo Jesus. E eu estava realmente falando sobre a grandeza do nosso Deus. Um Deus que habita nos céus, que tem os seus pés sobre a terra como estrada de seus pés. Um Deus que é tão poderoso e tão grande que criou todo o universo. Criou as estrelas, criou as galáxias, criou as constelações, criou os planetas, criou os sóis. A nossa galáxia é uma das menores que existem. Existem astros como o Sol muito maiores do que o nosso.
E esse Todo-Poderoso criou um planeta com todo amor e carinho e nos criou para colocar nesta terra. Quando ele nos cria para colocar nesta terra, ele não cria para que nós viéssemos nessa terra e sofrêssemos. Ele não cria para que nós, não nos cria e coloca na terra para que nós tivéssemos situações onde nós não pudéssemos ter relacionamento com ele. Mas o homem pecou. O homem no Éden acabou se distanciando de Deus. E esse Deus tão grande, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se esse Deus, que é tão poderoso, infinitamente poderoso, amou o homem desta maneira, de uma tal maneira, como a palavra de Deus fala, que deu o Filho unigênito, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com ele novamente, quanto mais, meu querido, quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós obedecemos à palavra do Senhor, quando nós meditamos na lei do Senhor, quando nós tememos a Deus, quando nós se desviamos do mal por temor a Deus, por amor a esse Deus Todo-Poderoso, você acredita mesmo que este Deus não cuidará dos seus filhos? Não cuidará dos seus netos? Não estará sempre atento com a sua descendência? Você acha mesmo que esse Deus tão grande, por amor ao homem, porque é por amor, não é por dependência. Deus não depende de nós. Nós dependemos dele. Esse Deus tão grande e maravilhoso, em hipótese alguma, tem necessidade que nós o adoremos. Ele é o Deus de toda a glória, ele é o Deus que os céus o adoram, as estrelas se colocam diante dele. Todos os animais da terra o adoram. Você acha que ele precisa de um homem adorá-lo? Não, mas é por amor. Porque quando ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou para termos o Espírito de Deus em nossas vidas. Ele nos criou para podermos andar com ele, estarmos com ele, falarmos com ele. E esse relacionamento de Deus conosco é o mesmo relacionamento que nós temos que ter com os nossos filhos, de intimidade. É um relacionamento que eu tenho que ter com meu filho de amor, de carinho, amando meu filho de todas as formas, cuidando dele, ensinando ele, para que ele possa conhecer também esse Deus que eu conheci, esse Deus que você conheceu. Com essa intimidade que nós temos que transferir isso para os nossos filhos, essa confiança que nós temos em Deus, o Todo-Poderoso, que pode acontecer o que for, mas nós não seremos abalados. Independente das circunstâncias e dos momentos, eu e você podemos ter certeza que o Deus de toda a terra é o nosso Deus e que nada pode se levantar 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, conforme fala o Salmo, porque tememos o Deus, o Todo-Poderoso. Pelo contrário, quando somos fiéis a Deus, se você ler o Salmo 112, a palavra de Deus fala que nós reinaremos, nós seremos abençoados, Deus estará conosco, Deus nos sustentará, nos abençoará financeiramente. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que pode todas as coisas e que escolheu nos amar. Não porque Ele precisa, não porque Ele depende, mas porque Deus, na sua essência, é amor. E Ele nos criou com um objetivo, para que possamos, eu e você podemos chamar nosso Deus de Pai, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que isso nos deu direito de chamá-lo como Pai. E esse relacionamento que temos com Deus, precisamos ter com os nossos filhos. O nosso filho tem que ter confiança em nossas vidas, confiança em nós. O nosso filho, o meu filho, o seu filho, tem que entender que ele pode contar com você em todos os momentos. Ele pode se abrir com você, mas isso ele só vai fazer quando você der liberdade para que ele tenha intimidade com você. Você precisa
de todas as formas. Abrir o caminho para que o teu filho, desde a infância, confie em você, tenha liberdade em você, possa contar as coisas para você, sem temor e sem medo de ser castigado, mas sim ensinado. É esse Deus que nós servimos. Porque você, como eu, quando preciso desse Deus, quando tenho necessidades, tranco a porta do meu quarto, entro numa intimidade com Ele, orando, clamando a Ele, pedindo socorro, apresentando todas as minhas limitações, todas as minhas fraquezas e pedindo ajuda para esse Deus que é tão grande e tão poderoso. E por que nós não fazemos a mesma coisa com os nossos filhos? Por que não deixamos os nossos filhos ter a mesma experiência conosco de intimidade e de liberdade e de confiança? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os nossos filhos precisam confiar em nós. Os nossos filhos precisam crer que nós temos o melhor, queremos o melhor para eles. Entenda isso. Tenha intimidade com seu filho. Ensina o seu filho, sim, no caminho que deve andar. Repreenda-o, exorte quando necessário, com amor. Mas ensine, acima de tudo, o seu filho a conhecer a Deus, a ter intimidade com esse Deus, a andar com esse Deus, a estar pronto a um relacionamento com esse Deus. Porque quando ele começar a crescer, quando ele começar a ter a vida dele, quando ele começar a precisar de um socorro, e muitas vezes você não vai estar lá, ou são situações da vida diária dele, ele vai saber em quem socorrer. Ele vai saber que tem um Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar assim como o povo de Israel falava: o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Será que eu e você ensinamos os nossos filhos para que os nossos filhos falem assim: o Deus do meu pai é comigo? Eu sei quem era o Deus do meu pai, porque o meu pai tinha intimidade com esse Deus. E eu quero ter a mesma intimidade com esse Deus. Eu e você precisamos fazer isso. Apresentar aos nossos filhos esse Deus de amor, esse Deus de compaixão, esse Deus que deseja uma intimidade conosco. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa grandemente, Senhor Deus, cada um que aqui está assistindo comigo, Senhor, e participando do clamor da virada, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, e orando comigo. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, em nossas vidas, transformar, Senhor Deus, o nosso relacionamento com os nossos filhos. Ah, meu Pai, para que nós possamos ter intimidade, Senhor Deus, com os nossos filhos. Que os nossos filhos olhem para nós, Pai, como homens e mulheres de Deus, que têm um relacionamento com um Deus vivo, que conhece a Deus não só de ouvir falar, mas de um relacionamento íntimo. Que eles possam, Senhor, na oração que eles fazem dia após dia, clamar a Deus e falar assim: Deus dos céus, Tu que foi o Deus do meu pai, que o ajudou em tantas situações, eu preciso de Ti. Deus, que possamos, Senhor Deus, ensinar os nossos filhos da dependência de Ti, Jesus. Que possamos, Senhor Deus, transferir aos nossos filhos o conhecimento de relacionamento contigo, meu Pai. Que nós, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Senhor, desde a infância dos nossos filhos, possamos, meu Pai, encaminhá-los, Senhor. E que eles possam, Deus, ter amado, ter, Senhor, sim, comunhão contigo, a intimidade com o Espírito Santo, Pai, sabendo o que é a salvação, aguardando, Senhor Deus, ansiosamente, Deus, a vinda de Cristo, sem temor, meu Deus, sem temor, meu Pai, deste grande dia, que para aqueles que são salvos, Senhor Deus, vai ser um dia de júbilo, um dia de glória, Senhor Deus, um dia de alegria, Senhor Deus. Oh, Jesus,
Que os nossos filhos, meu Deus, entendam o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Que eles possam compreender, meu Pai, o amor que o Senhor tem para conosco. Oh, Jesus, e como podemos confiar em Ti, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, grandemente cada família, Deus, aqui, Deus, orando comigo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ainda vão orar, Deus, em outros momentos, assistindo, Senhor Deus, esta programação. Derrama da tua graça, Senhor Deus, grandemente, Senhor Deus, sobre as famílias. Que elas possam, Senhor, abrir os corações para que o teu Espírito Santo os instrua, os encaminhe, os ensine para a glória do teu santo nome. Deus amado, Deus querido, abençoa grandemente o nosso pastor Paulo. Derrama da tua graça a ele. Derrama, Senhor Deus, do teu amor a cada dia sobre ele e a família, meu Pai. Dá a tua sabedoria a ele, dá estratégia, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, ousadia, Pai, para a glória do teu santo nome, Jesus. Pai, que dia após dia, Senhor Deus, nesse trabalho do clamor da virada, o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar na vida de cada um, meu Pai. Senhor, instruindo, encaminhando, dando sim vitórias, Pai, porque muitos que assistem esta programação, meu Deus, estão desesperados, precisando, Senhor Deus, de um agir imediato do Senhor. Problemas de saúde, problemas com entes queridos, meu Pai, problemas financeiros. O Senhor conhece, Senhor Deus, cada um e derrama, Senhor Deus, sobre a vida deles, Pai, a confiança que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. É assim a tua promessa, Senhor. É assim que eu oro, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, Jesus.